Estamos falando de uma lei espiritual, não de uma lei moral criada pela mente humana. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quando isso acontece, a sua energia é cada vez mais ativada através da energia do outro e vice-versa. E quando a sua energia cresce, você experimenta alegria, completude e conexão com a realidade maior. Você se sente cada vez mais guiado, pois quanto mais ouve e segue os comandos do coração, mais ele fala com você. Tendo desenvolvido a qualidade do serviço, você começa a trilhar o caminho da entrega. E nessa fase o seu aprendizado é entregar os frutos das suas ações ao grande mistério, o que significa ir além do ego, além da autoria. Você deixa de fazer para promover a sua personalidade ou para alimentar a sua vaidade. Mas quando essa qualidade ainda não foi desenvolvida e o fazer ainda é automático e movido por interesses egoístas, falar da renúncia dos frutos das ações pode parecer até mesmo uma ofensa. Isso acontece porque o ego ainda precisa receber reconhecimento por aquilo que faz. Ele ainda precisa agregar valor à falsa identidade. Mas não há nada de errado nisso. Essa é uma passagem natural e necessária dentro do processo evolutivo da alma, até porque você precisa ter o que renunciar. Não tendo nada, o que você irá renunciar? Você precisa ter um ego para entregar. A renúncia de um rei tem um valor, a de um mendigo tem outro valor. É muito importante não se enganar, não há nada de errado em querer reconhecimento pelo que você faz. Tudo depende do que a sua alma está precisando no momento. E também não há nada de errado em querer ser importante ou em ganhar dinheiro. Muitos são levados a servir em cargos importantes, na política ou no mercado financeiro, no olho da Matrix. E quem somos nós para julgar os desígnios da existência? Cada um está onde precisa estar. E estando onde precisa estar, está encaixado, mesmo que ainda não haja consciência do propósito maior disso. Se fosse eleger o mais poderoso instrumento de ascensão, eu diria que esse instrumento é o serviço. Quando se permite servir sem querer nada em troca, você sente satisfação imediata. Eu sei que pode parecer contraditório porque estou dizendo que o valor do serviço está no desinteresse e ao mesmo tempo afirmando que, ao servir, o seu coração é imediatamente preenchido de satisfação e alegria. Então, obviamente, alguns tentarão servir para experimentar essa alegria. Mas com isso vão se deparar com a necessidade de purificar mais um núcleo de egoísmo dentro de si porque ainda estão fazendo com interesse, mesmo que seja o de sentir alegria. Mas não há nada de errado em iniciar dessa maneira. Você começa a partir do interesse em experimentar a alegria e com base nisso poderá identificar os pontos que precisam ser purificados. Pouco a pouco você vai purificando esses pontos, até que possa se entregar verdadeiramente ao serviço de forma desinteressada. Até que possa fazê-lo somente por amor. E é esse serviço realizado por amor que traz preenchimento e alegria sem causa. Ação e oração. A consciência espiritual precisa expandir em todos e em todos os lugares, pois essa é a grande meta da vida. E para que isso aconteça, a espiritualidade precisa fazer parte da vida de todos. A mensagem espiritual precisa chegar em todos os lugares, nas empresas, nas instituições públicas e nas escolas. E este é um dos aspectos positivos da era da interatividade, a grande possibilidade de compartilhamento da mensagem espiritual. Em tempos remotos, para ter acesso ao conhecimento espiritual, era necessário deixar o trabalho, a família e o conforto do lar para ir viver em um monastério ou em uma caverna no Himalaia. E agora vivemos em um período no qual o conhecimento está cada vez mais acessível a todos. É claro que existe o aspecto negativo disso, pois a banalização da mensagem também pode dar origem a uma forma de espiritualidade superficial. Porém, eu sou otimista em relação a isso porque podemos tratar essa superficialidade como uma fase ou como uma semente plantada. Se a verdadeira espiritualidade irá florescer é algo que não podemos controlar. Como disse antes, chegou o tempo em que a espiritualidade precisa ser prática. Não é mais necessário, nem possível, estar em um ashram para rezar, meditar e conectar-se com um mistério. Muito pelo contrário, tornou-se necessário aprender a fazer isso onde quer que se esteja. E para isso precisamos fazer de cada conjunto de ações uma oração ao universo. Eu vejo o Seva como uma forma prática de oração, uma expressão de entrega ao divino, uma forma prática de declarar o seu amor ao mistério. Esta é a essência do Karma Yoga, o caminho da liberdade através da ação desinteressada. Yoga significa união, união com a realidade maior que nos habita e permeia toda a vida.
Portanto, Karma Yoga é unir-se ao todo através da ação. E podemos estar cada vez mais unidos ao todo quando renunciamos o ego. Quando conseguimos abrir mão da necessidade de crescer como indivíduos, adentramos a esfera do crescimento coletivo. Em outras palavras, começamos a transformar o egoísmo em altruísmo, que é a forma mais elevada de amor. Quando cada minuto de ação é transformado em oração, a sua vida se torna uma constante prática de yoga. Mas para isso, você precisa desenvolver totalidade na ação. 5. O que significa que é necessário que você esteja plenamente atento, inteiramente presente, ocupando seu corpo a cada atitude. Essa qualidade pode ser desenvolvida através da meditação, mas também através do próprio seva. Enquanto faz o seu seva, você naturalmente está direcionando os vetores da sua vontade e disciplinando a sua mente, ao mesmo tempo em que está purificando o egoísmo do seu sistema. A prática do seva também te prepara a acessar a esfera mais elevada do amor, o altruísmo. Mas durante uma fase, é natural que você oscile entre o altruísmo e o egoísmo, justamente porque a purificação ainda não está completa. Então você também não deve negar o egoísmo. É importante reconhecer que ele existe, mas ao mesmo tempo é importante não alimentá-lo. Você reconhece que ele está presente, porém não o julga. Observa a sombra, mas dá força à luz. Você dá força para o altruísmo, para o eu maior. Então aos poucos é possível perceber um alinhamento interno que se manifesta na forma de um sentimento de completude, de pertencimento, de encaixe. Você deixa de sentir-se isolado e dividido, se sente parte de algo maior. Você se transporta da mente para o coração. O amor passa por você e é espargido para o mundo por meio dos seus dons e talentos, e dessa maneira você se coloca como um elo na corrente universal da vida, na qual as histórias de todas as pessoas estão conectadas e na qual os destinos fluem em uma mesma direção. Você se torna um servo do mistério. Esse é o meu trabalho. Eu sou um servo do mistério. Estou sempre orando para que o amor desperte em todos e em todos os lugares. 6. Rezo para que todos possam experimentar a principal fragrância do verdadeiro serviço, que é a alegria sem causa. Minha oração é feita de diversas maneiras, inclusive através de ações, atitudes e decisões, mas principalmente, através das mãos daqueles que são tocados por essa mensagem e escolhem se comprometer com a missão do despertar do amor. Sou muito grato àqueles que têm oferecido seus dons e talentos para servir a essa grande meta. A gratidão, assim como a alegria sem causa, é uma flor que brota da virtude do serviço desinteressado. Que você possa ter essa experiência. Serviço e cura. Uma das características da missão da alma humana é também sintetizar e transformar a sombra planetária, que é o conjunto das sombras dos indivíduos que aqui habitam. As matrizes do eu inferior se manifestam com mais ou menos força em cada pessoa, e essa manifestação também ocorre em nível coletivo. Muitas vezes, dependendo do lugar onde está, você percebe uma maior atuação de determinada matriz em você. Isso ocorre porque o inconsciente coletivo influencia no inconsciente individual e vice-versa. Por isso, ao transformar a sombra em você, a sombra coletiva também é transformada. Mas para que possa transformar esses aspectos sombrios dentro e fora de você, se faz necessário tomar total responsabilidade por eles, ou seja, é necessário considerá-los como unicamente seus. É verdade que a maldade está em todo o lugar, mas você precisa se responsabilizar pelo mal que age através de você. A autorresponsabilidade é um dos elementos do processo de cura. Quando você se responsabiliza pela maldade que age através de você e se permite compreender os mecanismos pelos quais ela se manifesta por meio das suas ações, pouco a pouco a compreensão a respeito disso vai crescendo, até que a maldade perde a força e você deixa de atuar nela. Compreensão é luz, e a luz imediatamente dissolve a sombra. É parte da nobre missão da alma iluminar, compreender e transformar os aspectos sombrios da humanidade através da purificação e transformação da personalidade. Esse é o motivo pelo qual o maior foco do meu trabalho tem sido no processo de transformação pessoal, porque ao iluminar a sombra que o habita, você ilumina também a sombra coletiva. A cada ponto de luz que é aceso dentro de você, o planeta fica mais iluminado. Quando transforma o orgulho que há em você em humildade, o mundo se torna mais humilde. Quando transforma o medo que existe em você em confiança, o mundo se torna mais confiante. O mesmo acontece com todas as matrizes do eu inferior. Com isso estou dizendo que a cura planetária depende da cura de cada um de nós. Como mencionei anteriormente, o seva é uma prática de purificação do ego. E muitas vezes o processo de purificação se torna bastante difícil.
É como uma máquina de lavar que entra no modo de centrifugação, e a lavagem dos karmas se torna extremamente intensa. É nesse momento que a tentação de parar tudo e sair correndo é grande. Isso ocorre porque essa purificação envolve revisitar situações traumáticas, reviver sentimentos negativos e dores profundas. Essa lavagem kármica envolve um certo sofrimento porque toda a dor que foi amortecida e guardada durante muito tempo vem à tona nesse momento. E você revive não somente a sua dor que é produto da sua história pessoal, mas também a dor que é produto do karma coletivo. O sofrimento coletivo passa pelo seu corpo para ser transmutado, e à medida que se entrega a esse processo, o seu próprio sofrimento também é transmutado. Portanto, o Karma Yogi é um curador que ao colocar-se a serviço transmuta o sofrimento em alegria. Costumo dizer que todo Karma Yogi toma veneno porque o seu trabalho é justamente transformar o veneno em néctar. E quando falo de veneno, estou me referindo à maldade que se manifesta como crueldade. É através dela que as forças contrárias ao amor atuam no nosso sistema tanto individual como coletivamente. A crueldade é feita de medo e de ódio, e nela está contida a dor. Então você se torna um curador quando está pronto para abrir mão da sua própria crueldade, das suas próprias doenças. Isso significa que você precisa estar disposto a se curar. Porque se ainda não purificou pelo menos um tanto das suas próprias dores, você acaba se identificando com a dor do outro e não consegue liberá-la. Quando isso acontece, a dor se instala no seu sistema, e você fica doente. Mas, estando suficientemente maduro para não se identificar com a dor que atravessa o seu sistema, você se torna um verdadeiro instrumento de cura, você inspira sofrimento e inspira alegria. Mas isso não é algo que se aprende nos livros. Trata-se de um aprendizado que acontece através da prática. Você aprende a trabalhar pelo outro na medida em que se dispõe a servir. Você pode estar limpando o chão para o outro, varrendo o chão para o outro, mas esse é somente o aspecto externo, o aspecto material da sua ação. No mais profundo, você está varrendo karmas. Qualquer ação desinteressada, feita com a consciência do propósito, tem esse poder de cura. Não há prática mais poderosa e valiosa do que servir. Portanto, sirva a todos e ame a todos. Trabalhe para que todos sejam felizes, para que todos sejam ditosos, para que todos estejam em paz. É muito limitado querer tudo isso somente para si. Despertar o amor. Em última instância, o propósito é um só. O propósito da alma individual é também o propósito de toda a humanidade e de tudo que existe, pois ele se relaciona com a própria essência da criação. Manifestar o propósito significa exalar a fragrância do ser que nos habita. E essa fragrância é o amor que se encontra adormecido em nós. O propósito só pode se manifestar quando já despertamos pelo menos um tanto desse amor. Ao mesmo tempo em que o amor desperta, o propósito vai se revelando, e ao mesmo tempo em que o propósito se revela, o amor se expande. Quando falo de amor, estou me referindo ao sentido verdadeiro da palavra, e não ao amor condicionado pelos desejos e caprichos do ego. Refiro-me ao amor real que é desinteressado e incondicional. O amor real ama, independentemente daquilo que recebe em troca. Ele não depende do amor do outro para existir. Ele não quer recompensas, promessas e garantias, ele simplesmente ama. Servir e amar. Amar, em última instância, é servir. Existe uma profunda conexão entre o amor e o serviço, pois quem ama, naturalmente, serve, e quem serve, naturalmente, ama. Da mesma forma que não pode haver amor sem liberdade, não pode haver serviço sem amor. Amar e servir desinteressadamente representam a mais elevada forma de consciência que pode haver neste planeta. Para alguns, isso pode parecer até mesmo um pouco romântico, mas é o contrário. Estou me referindo a uma realidade, nós não estamos aqui a passeio. Não viemos para fazer umas compras no shopping, namorar um pouco, casar, deixar alguns filhos no mundo e depois ir embora. Viemos para servir. E enquanto não acordarmos para essa realidade, seguiremos fracassando em nossas tentativas de encontrar a paz e a felicidade. Enquanto acharmos que estamos aqui apenas para satisfazer os desejos do ego, estaremos fadados ao sofrimento. Nós viemos para servir, mas costumo dizer apenas que viemos para amar. A maioria dos buscadores espirituais, mesmo estando sob a guiança de um mestre, precisa viver a espiritualidade de uma forma prática que permita que estejam na cidade trabalhando em empresas e sustentando a família. Mas, ao contrário do que muitos acreditam, essa configuração de vida não impede que haja uma relação profunda entre um mestre e um discípulo.
Muito pelo contrário. Muitas vezes a conexão é ainda mais forte quando não se está perto do corpo do mestre, porque essa proximidade física, além de gerar purificações muito intensas, também pode causar uma série de projeções que se tornarão obstáculos na jornada. Isso ocorre porque alguns não compreendem a dimensão humana do mestre e acabam se perdendo em idealizações. O importante é saber que a relação mestre-discípulo independe da presença física, até porque é uma relação que se dá no plano do espírito. O encontro entre um mestre e um discípulo é um fenômeno extremamente raro e precioso que muitos não poderão ter o privilégio de experimentar, justamente porque envolve elementos que ultrapassam os limites da razão humana. E um desses elementos é a devoção. A devoção é uma esfera do amor incondicional um tanto incompreendida e julgada pela mente cética. É um aspecto mais refinado do amor que não se pode explicar, só se pode vivenciar. Somente a arte pode tentar expressar o que a devoção representa, pois trata-se de um mistério a ser desvendado pelo coração. Não é possível pensar em devoção, apenas sentir devoção. Não é possível convencer alguém sobre a devoção, pois é algo a ser experienciado. Quando o amor amadurece, a devoção naturalmente floresce. Até um determinado momento, a sua devoção pode ser focada em alguma forma divina, alguma imagem, algum nome ou algum mestre, mas o aspecto mais elevado da devoção é quando o amor vai além da forma ou das questões pessoais e deixa de ter um endereço ao qual corresponder. É quando você se torna um amante da divindade, um amante da vida. E quando isso acontece, o serviço deixa de ser uma purificação, um remédio que você usa para curar doenças. O serviço flui simplesmente porque ele se tornou a razão maior da vida. Muitos, porém, confundem a devoção com o fanatismo, o que é um tremendo engano. Devoção e fanatismo são dimensões radicalmente opostas. A devoção nasce da experiência da verdade e o fanatismo nasce da imaginação. Ele é um produto da mente condicionada, pois se baseia em crenças. Aquele que não conhece a verdade acredita na verdade, a verdade criada pela sua própria mente. O fanático acredita ser o dono da verdade sem nem mesmo ter tido um. O sangue é um organismo vivo que vai expandindo conforme cada indivíduo da comunidade vai se curando e amadurecendo. E na medida em que o sangue expande e se fortalece, ele vai se transformando em refúgio de cura e conexão para todos aqueles que estão em busca da verdade. É por isso que o sangue é visto pelos budistas como uma das joias sagradas do caminho da iluminação. O sangue é o corpo do mestre. E o que permite a saúde do corpo do mestre é a capacidade do sangue de trabalhar em união, amizade e harmonia, pois é através do sangue que o mestre realiza a sua missão no mundo. Um mestre só pode realizar seu propósito por meio da realização do propósito daqueles que o acompanham, pois é parte da sua missão guiá-los para essa realização. Um dos aspectos do trabalho de um mestre é justamente acordar a lembrança do propósito e ativar as potencialidades latentes daqueles que escolhem trilhar o caminho com ele para que possam se colocar a serviço do bem maior. Na medida em que esse trabalho é feito e o discípulo começa a doar seus dons e a entregar os presentes que trouxe para o mundo, o mestre também é presenteado, pois o maior presente para um mestre espiritual é ver o seu aluno se realizar. Na relação mestre-discípulo, apesar de o mestre ter a função de guiar, ambos estão crescendo juntos, um vai expandindo através da expansão do outro. E quando esse movimento ocorre por meio da união de muitas almas, verdadeiros saltos quânticos de expansão da consciência coletiva se tornam possíveis. Consciência é sinônimo de luz, de iluminação. O Sangha funciona como uma grande bolha luminosa que, à medida em que cresce, dissipa a escuridão. É um dos mais poderosos instrumentos do caminho da autorrealização. Ser o amor. Autorrealização ou realização de si mesmo significa tomar consciência de quem somos, significa despertar do sonho da separação criado pelo ego e voltar à percepção da unidade. Em última instância, realizar-se significa retornar à própria essência amorosa, assim como um rio se funde no mar, a consciência humana se funde na consciência divina. A consciência é única, mas por causa da natureza ilusória deste plano, ela parece estar fragmentada. Como já vimos, ao encarnarmos na Terra para viver essa experiência material, através de um corpo e de um ego, somos envolvidos por um véu ilusório que nos faz acreditar que estamos separados. Ter um ego implica elas. Exercício. Pegue uma folha ou, de preferência, um caderno de anotações e um lápis. Recolha-se em um lugar tranquilo e silencioso. Se isso não for possível, pode ser em qualquer local, desde que você possa estar concentrado. Sente-se, feche os olhos e silence por alguns instantes.
Quando sentir-se pronto, abra os olhos e comece a fazer uma lista das suas insatisfações, separando-as de acordo com as principais áreas da vida: relacionamento amoroso, amizade, família, profissão, dinheiro, saúde e espiritualidade. Torne-se consciente dos sentimentos, emoções e pensamentos que passam por você diante de cada uma dessas insatisfações. Anote-os ao lado de cada insatisfação, usando apenas uma ou duas palavras. Procure lembrar e anotar frases que seus pais ou familiares em geral costumavam dizer quando você era criança e que por alguma razão ficaram marcadas. Refiro-me a sentenças rígidas e generalizantes sobre como a vida funciona, sobre você ou sobre como as pessoas são. Por exemplo, você não vai dar certo na vida, fazer o que gosta não dá dinheiro, isso é coisa de vagabundo. Tais frases que, normalmente, são reflexos dos comportamentos e das atitudes dos adultos em questão, muitas vezes se transformam em crenças e condicionamentos na mente infantil e, na idade adulta, podem ainda funcionar como vozes internas que influenciam na forma como você age em relação ao mundo e a si mesmo. Ao lembrar-se de algumas dessas frases, procure identificar se existe ligação entre elas e as contradições que você pode reconhecer. Procure fazer uma relação de causa e efeito para perceber as crenças que podem gerar essas contradições. Se você conseguiu ter acesso a alguma crença limitante agindo no seu sistema, com base nessa identificação, aprofunde-se mais na observação dos sentimentos, das sensações e dos pensamentos que passam por você ao entrar em contato com isso. Feche os olhos e observe as sensações físicas que passam por você ao acessar essas memórias. O que você sente no corpo físico? Pode ser um amortecimento nos braços, um calor, uma aceleração nos batimentos cardíacos. Permita-se sentir e observar essa alteração. Faça o mesmo em relação aos sentimentos e pensamentos. O que você sente no corpo emocional? Por exemplo, raiva, vergonha ou impotência. Permita. Exercício. Coloque-se em frente a um espelho e olhe bem no fundo dos seus olhos. Permita-se ficar assim por alguns instantes e, em seguida, comece a falar consigo mesmo, dizendo tudo aquilo de bom que você quer para a sua vida. Por exemplo, quero ter um namorado, quero ter um carro, quero ter um ótimo cargo na minha empresa, quero ter uma empresa. Observe os sentimentos que vão emergindo ao fazer essas afirmações. Você sente ânimo, sente vontade de sair logo para realizar essa meta. Ou sente culpa, vergonha, impotência. Converse consigo mesmo dessa maneira por 5 minutos e em seguida feche os olhos e fique em silêncio por 1 minuto. Repita esse exercício por alguns dias, de preferência no mesmo horário, talvez pela manhã ou antes de dormir. Quando se aprofunda na prática da autoobservação, você tem a chance de conhecer e dialogar com o general comandante desse projeto de autodestruição para então compreender o seu plano de vingança. Esse general pode ser o medo, o orgulho, a luxúria ou qualquer outra matriz do eu inferior. E ao identificar quem é esse general que é um eu sabotador da felicidade em você, procure ouvir o que ele tem a dizer. Dialogue com ele, deixe-o contar porque não quer a felicidade. Ele tem suas razões. No momento em que você consegue ouvir essas vozes inconscientes, é possível que também entre em contato com os sentimentos que estão dando sustentação a elas. Então, um outro exercício poderá te ajudar a liberar os sentimentos que emergem dessa prática. Escreva uma carta. Em geral, esses sentimentos acabam sendo direcionados a alguma pessoa, seja ela do seu passado ou do seu presente. Independentemente do que ela representa para você, eu sugiro que você escreva uma carta para essa pessoa, dizendo tudo o que sente e pensa, tudo que não disse no passado, tudo que não foi possível expressar naquela época. Não entregue a carta, isso poderá piorar a situação energética em questão, e esse não é o objetivo deste exercício. Ao terminá-la, guarde-a por alguns dias até que você possa elaborar melhor os conteúdos que vieram à tona. Quando sentir-se pronto, ou seja, quando sentir que os sentimentos já foram liberados, você queima a carta. E por não termos consciência de que nós mesmos nos colocamos em situações negativas, nos sentimos indefesos e fragilizados e passamos a acreditar que somos vítimas e a procurar culpados para os nossos problemas. Assim se inicia o jogo de acusações, que é um dos aspectos que constituem a raiz do sofrimento humano. Isso é o que estamos chamando de círculo vicioso. Quando perceber-se enredado nesse círculo vicioso, procure cessar qualquer atividade que esteja fazendo, mesmo que seja por apenas alguns instantes. Volte sua atenção para dentro, restabeleça a presença e retome o comando do seu veículo.
Nesse caso, você pode fazer uso do autoquestionamento: quem está conduzindo o meu veículo? Quem está usando os meus recursos? Quem está pensando e agindo através de mim? Quem habita este corpo? Quem sou eu? Exercício. À noite, antes de dormir, faça uma revisão do seu dia, desde o momento em que você acordou até o momento em que você está novamente deitado na cama. Observe cada ação até que possa identificar o momento no qual você perdeu a presença, ou seja, o momento no qual você deixou de ocupar o próprio veículo e foi levado por impulsos inconscientes. Repita esse exercício sempre que se perceber ausente, tomado por impulsos negativos. Assim, aos poucos, você vai trazendo para a consciência e espiritualidade é sinônimo de desapego. Você se torna uma pessoa espiritual quando pode desapegar da história que criou para si mesmo, quando pode abrir mão dos pactos de vingança, da necessidade de fazer justiça com as próprias mãos e das crenças que criou sobre o que é a verdade. No mais profundo, espiritualidade é desapegar do sofrimento. O sofrimento é uma coisa que ninguém quer, mas da qual ninguém abre mão porque ele gera um senso de identidade. O apego te envelhece, pois você fica preso no passado. A vida se torna muito previsível e sem graça porque você se apega aos caminhos e às paisagens familiares. E mesmo estando cansado de determinadas situações, você prefere deixar assim mesmo porque isso te dá um senso de segurança. O desapego rejuvenesce porque ele abre novos caminhos que geram a possibilidade de crescimento. Através do desapego, você se renova e expande. Quando perceber-se apegado a uma situação negativa, pergunte-se: quem sou eu sem esse impulso de brigar? Impossíveis. Escolha um deles e remova-o da sua lista por um curto espaço de tempo. Chave prática 5. Reconhecendo potenciais. Exercício 1. Sonhos infantis. Recolha-se em um lugar silencioso com seu caderno de anotações. Sente-se, feche os olhos e faça algumas respirações profundas. Visualize a si mesmo quando era criança e procure se lembrar de como você era. Se tiver vontade, coloque uma música que abra seu coração e remeta à sua infância, pois isso pode ajudá-lo a conectar-se com essa lembrança. Aos poucos procure trazer para a memória aquelas coisas que você gostava de fazer. Brincadeiras, jogos, diversões, amigos. Lembre-se dos sonhos e desejos que tinha quando era criança. O foco neste exercício são as coisas boas. Com base nessa lembrança, faça uma lista dos seus principais sonhos. O que você queria ser quando crescesse. O que você deseja realizar. Essa lista te dá pistas sobre os seus dons e talentos. Procure ver se os seus sonhos enquanto criança têm a ver com a atividade que você escolheu como profissão. Você ainda gosta de fazer determinadas coisas de que gostava antigamente. Você tem dedicado tempo às coisas que gosta de fazer. Exercício 2. Realizações. Liste 3 realizações que você considera sucessos na sua vida. Liste as virtudes que você utilizou para realizar isso. Exemplo: coragem, confiança, entrega, força de vontade, entusiasmo, alegria. Liste suas habilidades e conhecimentos, ou seja, tudo que você aprendeu e estudou. Liste seus dons e talentos. O dom é o que você faz naturalmente, sem esforço, e o talento é um dom lapidado. Chave prática 6. Preciso experienciar esse poder. Algumas combinações fonéticas formam sons que ativam determinados núcleos energéticos do nosso sistema. Muitas pesquisas foram feitas nessa área, especialmente no que diz respeito aos antigos idiomas como o sânscrito. Através da ressonância, esses sons agem sobre os nossos sistemas nervoso, endócrino e psicofísico. Assim como um som que, quando chega a determinada frequência, é capaz de quebrar um vidro, esses sons são capazes de dissolver bloqueios energéticos. Mesmo que não conheçamos o significado dessas palavras, elas agem no nosso sistema e nos levam a viver experiências que a mente não explica. Mas quando conhecemos o significado das palavras, além de ativar e transformar aspectos energéticos, o mantra também se torna uma oração capaz de ativar e transformar aspectos emocionais. E para fazer essa oração, você não precisa acreditar em nada, nem mesmo em Deus, porque Deus é também uma palavra que procura explicar o mistério cuja essência é o amor, o mistério do amor. E talvez você não acredite nem mesmo no amor. Talvez você nunca tenha amado.
Talvez já tenha sentido uma brisa, algumas notas do perfume do amor que se manifestou em relação a uma pessoa, alguém que despertou em você um sentimento que não se pode traduzir em palavras, mas que o eleva, lhe proporciona uma abertura e o faz viver coisas que até então não acreditava que pudessem existir. Ao sentir essa brisa, você fica feliz sem razão, você confia sem razão. Você quer ver o bem do outro e torce por ele, muitas vezes sem nem mesmo ter motivo para isso. É algo que desafia a lógica. Ao repetirmos esse mantra, estamos invocando o despertar do amor. No fundo estamos dizendo, acorde, amor, pois sabemos que ele está adormecido. Quando nos permitimos viver essa experiência na qual entramos em comunhão com o ser, o nosso coração se abre, e o amor flui generosamente, sem querer nada em troca. Essa experiência se dá num campo que está além da mente e que eu chamo de graça. Sem que possa explicar, de repente você está amando. De repente você está feliz, saboreando a doçura de uma fruta que antes não conhecia. A paz nasce do amor. Ela é um fruto maduro da árvore da consciência. Mas essa árvore precisa ser plantada e cultivada. O silêncio e a repetição de mantras são instrumentos que podem ser utilizados para esse cultivo, porém a experiência da paz, que é o sabor da fruta, não é algo que se pode controlar. A mente não é capaz de controlar essa experiência, ela é um florescimento. Você prepara-o para a entrega. Continue refletindo, o que me impede de ser um canal do amor? Do que eu tenho medo? Porque não consigo confiar. Em seguida, faça uma oração espontânea. Continue conversando com a divindade pedindo para ser iluminado pela compreensão e para tornar-se um canal do seu amor. Sugestão de oração. Que eu seja um contigo. Que cada palavra que saia da minha boca seja a expressão do teu santo verbo. Que cada ato por mim praticado seja a expressão da tua santa vontade. Que a nossa ligação nunca seja quebrada e que eu possa ser um canal do teu amor. Transformação seja aprender a ter paciência onde estamos no momento, porque às vezes o karma ainda não permite que seja diferente. Se plantou uma semente e cultivou-a até que ela se transformasse numa muda ou numa árvore, antes de mais nada você precisa dar conta do que plantou. Por exemplo, se você trouxe um filho para o mundo, é preciso dar conta dele. Você precisa honrar seu compromisso. Se você tem uma família e se sente responsável por ela, então é preciso chegar num acordo com isso. Se você tem um trabalho, tem contas a pagar, não é possível, simplesmente, abandonar tudo. Ao mesmo tempo, isso não quer dizer que você não poderá realizar aquilo que deseja. Tudo é passível de mudança. Até mesmo quando o karma é muito rígido, estando consciente do que precisa aprender, você consegue adquirir flexibilidade, nem que seja na forma de encarar a situação. Portanto, o mais importante de tudo é estar consciente de onde você quer estar e de por que está em determinada situação. Porque às vezes você está presa em uma cela feita de imaginação e às vezes está realmente presa por força do karma. Nesse caso, para transformar essa situação, é necessário fazer uso da criatividade e da inteligência. Mas essa criatividade e essa inteligência só chegam se você se abre para compreender o sentido que quer dar para a sua vida. Qual é o sentido da sua vida? Você está aqui para realizar algo. Você tem um programa a ser cumprido nesta encarnação. Ao tornar-se consciente do seu programa, você se move nessa direção. E somente quando pode realizar o programa da sua alma, através dos seus dons e talentos, você fica em paz, independentemente de onde esteja. Algumas pessoas têm clareza e certeza de que precisam estar no núcleo da Matrix, nos grandes centros urbanos, porque o seu programa interno determina que elas estejam lá para executar determinados serviços. Mas o seu programa pode ser mais flexível e talvez você possa exercer o propósito em diferentes lugares. A questão é por que você está onde está. Você quer estar onde está se colocando. Lembre-se de que é você quem está se colocando nesse lugar. Não estando satisfeita nesse lugar, você tem 3 possibilidades de escolha: ir embora, ficar e transformar a situação, ou aceitar e sofrer com paciência. Essa última opção envolve o fim da reclamação, pois você está escolhendo aceitar. Outro insight que precisa ser focalizado nessa questão que você trouxe é o sentimento de impotência diante disso que você está chamando de destino. Não estando no comando do seu próprio veículo, você é guiado por forças inconscientes e não tem noção de aonde elas estão te levando. Se o seu coração DHYONA HPRACHODAYT
Prabo Apijago PRABHU APJAGO PARAMATMAJAGO MERI SARVAJAGO SARVATRAJAGO. Esses são alguns instrumentos que podem te ajudar, mas o mais importante é a consciência do propósito, a consciência do serviço. Você tem consciência de estar servindo. Se tem, seus dons e talentos vão ser utilizados pelo grande mistério. Ao colocar-se a serviço de verdade, você entra na corrente de felicidade. O amor passa por você para chegar ao outro. Isso te segura, não importa onde você esteja. Às vezes o grande mistério pode ser exigente com você e pedir que você esteja em lugares desafiadores. Pede que você dê mais do que acredita ter para dar. Isso faz parte de um jogo divino para tirar você da mente. E quando está além da mente, você se torna um canal de poder no qual tudo se torna possível. Onde o mistério quer que você esteja. No momento presente. E muitas vezes esse momento presente significa estar em algum lugar fazendo alguma coisa. E se você está consciente de estar nesse lugar por uma razão maior, você está feliz. Mas se você está sendo conduzido por forças inconscientes, talvez seja levado para lugares aos quais não queira ir, a lugares diferentes daquele aonde o propósito o levaria. Isso então gera uma divisão interna, que se traduz em angústia, confusão, tristeza, depressão, uma série de dificuldades. A depressão se deve justamente a essa divisão. Sua alma quer te levar para um lugar, mas a sua mente condicionada está te levando para outro. E a mente condicionada está indo para outro lugar porque quer agradar, porque quer reconhecimento, quer e quer. A natureza da mente é o desejar. O desejar é compulsivo. Essa compulsão e o desejar consomem sua vitalidade, consomem sua saúde, consomem seu tempo. E no mais profundo, tudo o que a sua mente quer é ser amada. Só que ela só se sente realmente amada quando está amando. Em algum momento, você precisará ter a coragem de romper com esse círculo vicioso. Então você passa a acreditar na existência de um Deus. Mas como não tem contato com esse Criador, você começa a imaginar como ele é. Cria uma imagem e projeta nela a imagem dos seus pais, pois eles representam as figuras de autoridade da sua vida. Você constrói uma imagem de Deus com base nos seus registros de memória do passado. Se você teve pais bons, carinhosos e acolhedores, é assim que vai visualizar Deus. Mas se teve pais punitivos, duros e cruéis, é assim que vai visualizar Deus. Como a nossa sociedade é governada, há mais de 10.000 anos pelo masculino distorcido, que tem como principal característica a violência e a dominação pelo abuso do poder, é claro que tendemos a projetar em Deus esse masculino distorcido. O que sustenta essa imagem distorcida de Deus é a falsa fé. Por que falsa fé? Porque esse Deus no qual você acredita não existe. Foi criado por sua mente para atender a uma necessidade em um momento de angústia, mas você aprendeu a viver com isso. Nossa sociedade vive assim há milênios. Mas chega o momento em que você é tomado pelo sofrimento e é levado a questionar até mesmo a existência de Deus. Você descobre que não tem fé. Você achava que tinha fé até o momento em que a vida te convida a atravessar determinados desafios como doenças, perdas, fracassos, depressão. Nessa hora você descobre que talvez não tenha tanta fé em Deus. Então a contradição vem para a superfície. Quem é Deus para você? O Prem Baba disse que Deus é amor, que Deus é a vida única por trás de todos os nomes, de todos os corpos. Mas cadê essa criatura que não me salva aqui no meu sofrimento? Cadê essa criatura que não me tira desta peia, em que estou? Quem é essa criatura que inventou essas leis tão duras que me fazem sofrer tanto para poder visualizar a possibilidade da felicidade, para ter um vislumbre de que é possível ser feliz neste mundo? Assim, a energia que estava sendo utilizada para uma criação mental de Deus passa a ser direcionada para criar uma armadura de proteção. Essa armadura é feita de racionalização. Você tenta explicar tudo através da razão e da ciência. Você se torna um cético. Mas o ceticismo é um estágio bastante elevado de consciência porque, estando no vale de solidão do ceticismo, inevitavelmente você busca por respostas. Se não foi Deus quem me colocou nessa situação, quem me colocou aqui? Se não Deus, foi meu pai, foi minha mãe, esse ou aquele. Você coloca a culpa em alguém até que começa a compreender que é você mesmo quem está se colocando nesse lugar. Sentimentos que geram guerra e desunião na sua vida. Você briga sem nem mesmo saber por que está brigando. Você utiliza a briga como uma distração. Distrai-se com o que está na superfície para não precisar olhar para o que está acontecendo dentro de você.
Então, se você estiver disposto a recomeçar, o que significa renovar-se por dentro, eu sugiro que comece perguntando para sua interioridade qual é o meu lugar no mundo. Para que eu encarnei aqui? O que vim fazer neste mundo? Eu quero ver. Eu me comprometo a ver por mais que isso fira a minha vaidade. A vida vem me espremendo profissionalmente. Muitas vezes me sinto isolada, insegura, pouco criativa ou produtiva. A crise e as mudanças trouxeram isso para minha relação de trabalho. Penso em mudar de rumo. Sair do design para o yoga. Como ser mais focada e produtiva. Como vencer a angústia. Prembaba, esteja atenta a essa questão porque eu tenho visto muitas pessoas em crise com a profissão que resolvem ser terapeutas ou professoras de yoga, como se ser professor de yoga ou terapeuta resolvesse todos os seus problemas. Não sinto que seja isso também. Se você veio para ser professora de yoga, então você vai realmente se sentir pertencendo, vai se sentir encaixada. Mas se não veio para isso, você vai transferir a angústia. No entanto, é claro que aqui é uma pista porque ao se visualizar trabalhando com yoga, você se sente mais livre, mais leve. Talvez seja uma passagem, ou não. Talvez você se realize dando aulas de yoga, mas é importante não alimentar falsas esperanças na intenção de evitar novas frustrações. É muito bom que você esteja aberta para novas experiências. É muito bom que esteja aberta para se aventurar, mas sugiro que não feche a sua visão em torno de um ponto. Você está em busca de uma visão, da visão do propósito da sua alma. Esse propósito foi revelado a você quando ainda era uma criança. Toda criança chega com clareza do propósito, mas com o tempo ela é levada a se esquecer. Especialmente quando os adultos não alimentam essa visão por não acreditarem nisso que a criança está trazendo porque projetam na criança as suas frustrações, suas inseguranças e seus bloqueios. Isso acaba muitas vezes condicionando a mente da criança, e ela passa a não acreditar nessa mensagem ou nesse comando que está trazendo. E se desvia do caminho. Às vezes se faz necessário muito tempo para encontrá-lo novamente. Em algum momento, a pessoa acaba perdendo a confiança para a possibilidade de realizar seus sonhos e passa a vida esperando a morte chegar. Índia e de Alto Paraíso são todas gratuitas. Mas de alguma maneira, para que eu possa estar nesses lugares durante todo esse tempo para receber todas essas pessoas precisamos de dinheiro. A dimensão material desse trabalho precisa ser sustentada. Isso é feito através de doações que aqui chamamos de Dakshina, uma prática védica antiga na qual o discípulo oferece ao mestre uma doação voluntária a título de retribuição e de respeito à lei do pagamento por aquilo que está sendo recebido. Por trás dessa prática, existe uma ciência espiritual que faz a energia da prosperidade ser ativada. Mas isso só funciona quando a pessoa verdadeiramente entra nesse canal e este se abre para ela. Chega um momento em que você é convidado a entender esse aspecto da existência. Você é convidado a conhecer o mistério que, na cosmovisão hindu, é chamado de Mahalakshmi, o aspecto ou forma da mãe que supre todas as suas necessidades, que proporciona tudo de que você necessita para viver sua experiência com conforto e tranquilidade. Mas essa experiência não pode ser forçada. Chega um momento em que esse estudo chega para você, mas isso é algo que ocorre na intimidade da relação mestre-discípulo. O dinheiro é uma energia muito poderosa. Ela pode te ajudar a fazer a travessia ou pode te destruir. Por isso lidar com essa energia requer sabedoria. Mas faz parte do curso da encarnação aprender a lidar ela. Nós projetamos nessa energia uma série de conteúdos psicoemocionais que estão intimamente relacionados ao processo de educação vivido na infância. Por exemplo, uma criança que não recebeu afeto, mas recebeu coisas presentes, matéria, irá atrelar o dinheiro a conteúdos afetivos. É como se uma lente colorida fosse colocada diante da realidade, e ela passasse a perceber o dinheiro de forma distorcida. E essa imagem distorcida impede que ela lide com o dinheiro de forma objetiva. A ativação da energia que ocorre através da Dakshina flui por si só. Eu não controlo nada. Uns dão mais, outros menos, outros não dão. E como são muitas pessoas, as coisas acabam sempre se equilibrando, mas às vezes acontece de o dinheiro não ser suficiente para cobrir tudo de que precisamos para realizar um evento como esse. Então, nos outros 10% ou 20% do tempo, eu também ofereço retiros que têm um valor pré-determinado. Também estamos começando a oferecer workshops baseando as despesas na economia colaborativa, que é uma prática parecida com a Dakshina.
Nela nós sugerimos o valor mínimo, que é o valor de custo daquele evento, e a pessoa fica livre para contribuir com quanto ela quiser dar, ou seja, com quanto achar que o trabalho vale. Dessa forma, o dinheiro supre a operação daquilo que precisamos fazer para que esses eventos aconteçam. Mas como temos escolhido fazer muitas coisas porque tinha esse intuito de oferecer as ferramentas terapêuticas a preços acessíveis ou gratuitamente. Com o passar do tempo, não recebi mais informações e não sei se o projeto prosperou, mas foi uma boa ideia. Mas para que essas boas ideias se tornem realidade, tornem-se projetos autossustentáveis e prósperos, alguém precisa colocar energia. Alguém precisa dar alguma coisa. Essa questão evoca uma profunda reflexão em relação ao significado do dinheiro. Como você está lidando com essa energia? Uma das dimensões do meu trabalho é erradicar o medo da escassez do seu sistema para que a prosperidade possa se manifestar através de você. Estamos trabalhando para criar uma cultura de paz e prosperidade. Mas para que haja paz na nossa sociedade, é fundamental que as necessidades das pessoas sejam atendidas. Não há como haver paz quando há fome. Nós, enquanto raça humana, precisamos